Quando ele para de comer, ele deixa de comer aquele alimento que perturba ele, primeiro. E segundo, pelo fato de ele estar jejuando, ele começa a produzir acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que são substâncias que o cérebro gosta de usar, muito mais do que a glicose. Se você, na hora de nascer, o cordão umbilical estava enrolado no seu pescoço, isso também contribui para você desenvolver esse déficit. Mas, na maioria das vezes, o que está causando mesmo é um distúrbio alimentar. Tem algum alimento que você não está lidando bem com ele. O que é remédio para um é veneno para outro. Só porque uma pessoa se dá muito bem com o alimento, o outro não necessariamente. A próxima pergunta é o seguinte: eu tenho um transtorno de déficit de atenção e gostaria de saber por que ela se sente bem apenas quando faz jejum e quando ela se alimenta, a ansiedade piora. Por que isso, doutor? Ela tem o que se chama TDAH, teste de déficit de atenção e hiperatividade, que tem causas as mais variadas. Tem uma predisposição genética, porque isso às vezes acontece com mais frequência nas famílias. Se você, na hora de nascer, o cordão umbilical estava enrolado no seu pescoço, isso também contribui para você desenvolver esse déficit. Mas, na maioria das vezes, o que está causando mesmo é um distúrbio alimentar. Tem algum alimento que você não está lidando bem com ele. O que é remédio para um é veneno para outro. Só porque uma pessoa se dá muito bem com o alimento, o outro não necessariamente. Então, se você tem um alimento que perturba o seu cérebro, e quando você entra em jejum, você para de ingerir esse alimento, por isso que você sente bem. Primeiro, você parou de comer aquilo que está te fazendo mal. Segundo, quando você se coloca em jejum, você desenvolve no seu corpo o que se chama corpos cetônicos, que é acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. São os três principais. E quando você desenvolve isso, você pode ir lá na Bíblia e ver que tem inúmeras citações de jejum na Bíblia. O próprio Jesus jejuou por 40 dias, Moisés jejuou, entendeu? Esse jejum coloca você aumenta esses corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos, eles facilitam as sinapses, um neurônio se comunicar com o outro. Então, isso é muito interessante. Inclusive, por exemplo, tem estudos mostrando que quem jejua e tem epilepsia, a melhora da epilepsia é absurda. A pessoa para, inclusive, de ter crises de epilepsia, porque jejuou. Hoje nós temos o que se chama jejum intermitente, que é quanto mais tempo você passa sem comer. Você janta às 6 horas da tarde e você só vai tomar café às 9 horas da manhã no dia seguinte. Você ficou 15 horas em jejum. Então, antigamente, até bem pouco tempo, e muitos ainda têm esse conceito errado, você tem que comer várias vezes por dia. Exatamente o contrário. Você tem que ir na era paleolítica. Ninguém na era paleolítica parava para comer. Você estava andando, correndo, caçando, fugindo do tigre. Você não era só, não podia parar para fazer lanche. Você ficava horas sem comer, até dias sem comer. Quer dizer, você já fazia um jejum espontâneo. E agora eles descobriram isso. Por exemplo, um paciente com Alzheimer, ele faz jejum, ele melhora substancialmente a cognição, porque ele passa a produzir corpos cetônicos. Então, no caso do paciente que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando ele para de comer, ele deixa de comer aquele alimento que perturba ele, primeiro. E segundo, pelo fato de ele estar jejuando, ele começa a produzir acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que são substâncias que o cérebro gosta de usar, muito mais do que a glicose. É isso aí. A ingestão de cloreto de magnésio pode causar problemas nos rins? Pode, tudo pode. Você tomar 3 galões de água entre hoje e amanhã, você vai internar com hiponatremia e corre o risco de morrer. Até água demais mata. Tudo tem a dose certa.
A sorte do cloreto de magnésio, você não tomar ele demais, é que se você exagera na dose, você tem uma diarreia. Aí, quando você tem a diarreia, está dizendo que você está tomando demais. Então, não tem jeito de você aumentar a dose, porque a diarreia é muito forte. Então, sorte sua que o magnésio dá diarreia. Porque se ele está dando diarreia, ele está dizendo que para você, naquela dose, é demais. Agora, se eu tomo demais e eu já tenho uma certa insuficiência renal, isso pode agravar. Como qualquer outro mineral que eu tomasse. Ou se eu tomasse sal demais, também vai afetar meus rins, até mais do que magnésio. Então, tudo depende, como dizia, como é que chama? Esqueci aqui agora, mas vai vir. O remédio ou veneno, tudo está na dose. Remédio ou veneno, tudo está na dose. Tá bom? Doutor Lair, por quanto tempo nós podemos tomar DEA, DHEA, já que o efeito somente é sentido depois de 4 meses? Primeiro que não é verdade, tá bom? Que é sentido depois de 4 meses. O DEA é mais eficaz na mulher do que no homem. Você pode mudar a vida de uma mulher com a suplementação de DEA. Por que ele é mais eficaz? Paracelso, que eu estava tentando lembrar, tá? Que o veneno, o remédio ou veneno depende da dose. Desculpa. O DEA, a mulher, ela produz testosterona mais na suprarrenal, na adrenal, antigamente chamada de suprarrenal. O homem produz testosterona no testículo. Então, como o DEA é um hormônio da adrenal, ele tem uma certa afinidade pela adrenal e ele acaba aumentando a testosterona na mulher. Você tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, o DEA não tem no Brasil. Então, não tem jeito de você comprar DEA no Brasil. E se você compra no câmbio negro, provavelmente está vindo do Paraguai. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Lá nos Estados Unidos, você compra no Walmart, você não precisa nem ir na farmácia. Você pode comprar num supermercado. O que também não acho bom, tá? Porque isso também tem outros problemas. Porque uma adrenal, 2 adrenais, que são 2, trabalhando 24 horas por dia, elas produzem no homem em torno de 12, 13 miligramas de DEA por dia. E numa mulher, 6, 7 miligramas de DEA por dia. Então, a mulher tem que ingerir metade da dose do homem. Então, o homem deveria ingerir 12, 13 miligramas por dia e a mulher deveria ingerir 6, 7 miligramas por dia. Você vê gente aí vendendo DEA no câmbio negro com 100 miligramas. Aí o tiro acaba saindo pela culatra. Mas é um hormônio interessante, é um hormônio poderoso, ele está na cascata lá em cima, e hoje nós sabemos que grande parte da população tem uma certa deficiência de DEA. Bom? A próxima pergunta agora é sobre câncer. Tratamentos alternativos para leucemia linfocítica crônica em idosos com mais de 70 anos, doutor? Em geral, a LLC, leucemia linfóide crônica, ela ocorre em pessoas com mais de 50 anos. Quer dizer, é uma doença da velhice, a partir dos 50, 60, 70, 80. Ela é uma doença da linha hematopoética. Então, existem os cânceres da linha hematopoética, que é o linfoma, as leucemias, a doença de Hodgkin, o mieloma múltiplo. Isso aí são doenças da linha hematopoética. E os cânceres da linha hematopoética, as células cancerígenas da linha hematopoética, elas, além de utilizarem muito a glicose, elas utilizam muito a glutamina como alimento. Então, por isso que é interessante um paciente com câncer, pelo menos essa é a recomendação hoje, que ele pare de ingerir proteína animal. Um paciente, quando foi feito o diagnóstico de câncer, se eu tivesse um ente querido que tivesse esse diagnóstico, a primeira coisa que ia convencer para essa pessoa é que ela virasse um vegetariano. Pelo menos. Se possível, até vegano. Mas pelo menos vegetariano. Porque a proteína animal, na presença de câncer, não é uma boa. Primeiro que ela estimula o chamado mTOR. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não interessa, mas o mTOR é um proliferador. Ele tem uma ação proliferativa, ou seja, ele aumenta o tumor. Então, o mTOR estimula o crescimento do tumor, que a gente não quer. E segundo, a proteína animal ela é muito rica
em L-glutamina. E L-glutamina é também alimento para a célula cancerígena, principalmente da linha hematopoética. Mas vamos voltar na sua pergunta. O LLC, leucemia linfóide crônica, ou linfocítica, os dois nomes estão certos. O LLC, a quimioterapia tem um certo efeito, a quimioterapia não é boa para tudo, mas na linha da leucemia, ela tem uma certa vantagem, principalmente drogas mais novas, e se puder fazer a sensibilidade à quimioterapia, faz uma diferença muito grande, e é uma ação. Segunda, é o transplante de medula, e terceira, é o uso das células-tronco. Mas do ponto de vista que você está chamando de alternativo, que eu não chamo de alternativo, eu chamo de integrativo, que, na realidade, a medicina alopática é um pedacinho da medicina. A medicina ayurvédica, que é a mais antiga de todas, tem 8.000 anos. Da medicina ayurvédica saiu a medicina chinesa, que tem 5.000 anos, saiu a romana, saiu a árabe, saiu a grega. Tudo isso nasceu lá da ayurvédica e da medicina chinesa. A medicina que nós estudamos na faculdade, ela foi criada em 1824, na Suíça. Ela não tem 200 anos. Você tem uma ideia, ela não tem 200 anos. O que você acha de comparar uma experiência de menos de 200 anos com a experiência de 8.000 anos da medicina ayurvédica? Você acha que tudo isso, 1/3 do mundo usa até hoje? Você acha que nós vamos jogar tudo isso fora? Um absurdo. Você imagina quando troca de político, de prefeito, de governador, de presidente, tudo que o anterior estava fazendo, você joga fora e começa tudo de novo? Você acha que o Brasil ia ir para frente só porque o candidato anterior era de outro partido e eu agora chego, vou fazer tudo diferente? Não. Eu tenho que aproveitar o que tem de bom. Eu tenho que aproveitar o que tem de bom na ayurvédica, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na medicina chinesa, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na homeopatia, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na acupuntura, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na medicina antroposófica. É como se eu tivesse um self-service. Eu tenho as opções. Eu tenho que ter essas opções. Eu não posso só fazer uma coisa. Se eu só faço uma coisa, isso é um reducionismo. A medicina alopática, per se, é uma medicina reducionista. É um pedacinho da medicina. Por mais que a gente estude isso, e ela é muito forte num trauma. Se eu cair de uma moto, eu quero ir para um centro de trauma. Ela é muito boa em cirurgia, entendeu? Nisso ela é muito excelente. Trauma, cirurgia, numa doença infecciosa. Se eu tenho uma doença infecciosa, eu quero ir para um centro que está acostumado a trabalhar com bactérias e resistência à bactéria, e qual é o antibiótico que vai poder tratar a minha infecção bacteriana que está resistente, porque senão eu vou morrer. Quer dizer, se eu tenho uma infecção, se eu tenho um trauma, eu preciso de um procedimento cirúrgico, se eu quebrei um osso, a nossa medicina alopática é perfeita, nota 10. Mas você pode convir que as doenças crônicas é diferente. Você deve ter na sua casa pai, mãe, avô, avó, que tem doença crônica. E cada vez que vão ao médico, aumenta a dose do remédio, põe mais um remédio, e eles não melhoram. Eles vão se deteriorando. Você pega aquele paciente, leva para uma medicina chinesa, leva para uma medicina ayurvédica, leva para uma medicina antroposófica, leva para uma homeopatia, eles têm melhora. Então, você tem que abrir a mente para as possibilidades, entendeu? Não é só ficar com uma coisa. Não é assim que funciona. Você leva para a parte de suplementação. Quantas pessoas estão doentes porque estão desnutridas? Porque não ingerem o necessário. Você imagina, eu contrato um pedreiro, muito bom pedreiro, e falo para ele que tem que levantar um muro lá no jardim da minha casa, e ele chega lá de manhã, eu falo para ele, 5 horas da tarde eu volto, eu quero o muro pronto. Você volta às 5 horas da tarde, ele nem começou o muro. Aí você fala, poxa, por que você não fez o muro? Ele falou, o senhor não deixou a matéria-prima. Eu não tinha tijolo, o senhor não entregaram tijolo, eu não tinha massa, o senhor não comprou cimento.
Como é que o senhor quer que eu levante o muro? Eu sei levantar muro, mas você vai me desculpar. O corpo sabe como se curar, mas se eu não der para ele a matéria-prima, os ingredientes, faça um bolo. Está aqui a receita. Só que não tem ingrediente. Você acha que só por causa da receita vai sair o bolo? Não. Então, muitas vezes você está doente, o adoecimento em geral, por trás dele, tem um processo de desnutrição. Está faltando alguma coisa. Está faltando um aminoácido, está faltando uma vitamina, está faltando um mineral, porque o nosso solo está pobre com isso. Então, quando eu faço uma suplementação bem feita, o corpo sabe como resolver o problema. Entendeu? Ele está acostumado com isso.